Douglas Aprata Tenório, professor, historiador, é nosso primeiro entrevistado nessa edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Professor Douglas, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Bom, a Prefeitura de Maceió recentemente prestou uma homenagem ao poeta e escritor Ledo Ivo, inaugurando uma estátua aqui na Orla Marítima de Maceió, exatamente na praia de Jatiuca, essa estátua do Ledo Ivo. Eu lhe pergunto, o que é que Ledo Ivo representou e representa para a nossa cultura? Obrigado pelo convite. Eu vou tentar não me deixar levar pela emoção, porque Ledo era um amigo muito querido e sempre que ele vinha para Maceió, e vinha com muita regularidade, ele me avisava e nós fomos muito caminhantes aí dessa praia de Pajuçara, gostava de caminhar e conversar, e estar com ele e levar para lugares que ele gostava. Eu diria que é uma homenagem muito justa a um dos maiores poetas brasileiros e a um dos maiores alagoanos. Ledo, que completaria 96 anos em abril do próximo ano, né? Foi um homem que teve uma participação muito importante na vida nacional como poeta que ele era, escritor também, né? Ele também fez uma das suas obras-primas, o romance Ninho de Cobras, né? Que retrata a alagoanidade, a violência e a sociedade alagoana, assim, com um viés muito crítico, mas muito afetivo, porque ele amava essa terra. Ele amava como ninguém essa terra, mas amava também a verdade, a justiça. Era uma pessoa que tinha esse olhar plural, esse olhar universal, mas ele estava sempre com os pés aqui nas Alagoas. No seu entender, Ninho de Cobras foi a obra mais marcante de Ledo Ivo? Não, é a sua poesia. Ele foi premiado, né, como o prêmio recebeu, o romance recebeu um prêmio nacional, né, e foi olhado como um grande... Ele tem outro, A Morte do Brasil, tem outros trabalhos que não são trabalhos poéticos, mas a poesia foi que marcou a vida do Ledo Ivo, né? Claro que o Ninho de Cobra, porque esse livro foi muito polêmico e muitos alagoanos não gostavam, porque ele retratava com crueza a sociedade alagoana no seu lado, assim, ambíguo, né? Mas ele amava Alagoas, e os seus poemas e seus livros mostram. É um amor muito grande, um amor visceral, né? Então, o Ninho de Cobras ficou famoso para os alagoanos e foi um prêmio nacional, é um livro importantíssimo, né? Da raposa, né? A raposa percorrendo do tabuleiro até o cais do porto, onde ela foi morta por alguns passantes. Digamos aqui, a âncora do romance, a raposa, mas ele foi mais destacado como o poeta, né? Eu acho que, na minha opinião, 3 poetas são marcantes na literatura brasileira, né? João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond e Ledo Ivo, né? E eu diria que ele teve um reconhecimento mais internacional, porque a sua obra foi lida e cantada, e ainda hoje, né, em prosa e verso, nos diversos países do mundo, da Europa, da América, né? E ele participava ativamente, quase todos os meses, ele estava indo a algum lugar aqui, México, Guatemala, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha, né? Traduzindo suas obras. Então, a poesia realmente foi o seu forte. Ele foi da geração de 40, e como dizia o crítico Tristão de Ataída, é um dos poucos que ficarão. Ele e João Cabral, que disputam com Carlos Drummond, assim, a tríade dos melhores poetas brasileiros de todos os tempos. Como definir Ledo Ivo como cidadão? Olha, Ledo Ivo era de uma doçura, era de uma... e ao mesmo tempo áspero no que ele não gostava. E muita gente, eu vou lhe contar alguma coisa. Bom, primeiro dizer o seguinte, quem vê o Nordeste como o ceguinho de feira que canta folclore, ou é maluco ou doente, porque ele trazia na sua
na sua personalidade, um amor muito forte sobre as tradições do Nordeste, né? Sobre Calabar, por exemplo, que ele foi um dos cruzados para a reabilitação do Calabar, sobre a alagoanidade, sobre os marechais, sobre a história de Alagoas. Ele era muito interessado, talvez foi isso que o aproximou de mim, porque eu não sou poeta, né? Eu gosto de poesia, mas não sou poeta, meu Deus, nem me aventuro a fazê-lo, né? Mas como ele gostava muito de história também, e ele tinha esse conhecimento profundo da história de Alagoas, ele se aproximou de mim, me estimou, eu mais jovem que ele, e depois ele se afeiçou também ao Carlito. Ele tinha umas pessoas, a Tânia Pedrosa, que era amiga. A vinda de Leda era uma festa. Eu vou lhe contar uma história. Ele estava na França, onde foi premiado também, recebeu, o filho dele mora, o Gonçalo lá, que é um grande pintor também, Gonçalo Ivo, e ele veio para Maceió, Douglas, estou chegando aí, Maceió, você, como é que você está? Está viajando? Não, vem, Leda e tal. Ele gostava de caminhar aí pela Bota Verde, pela Pajuçara. E aí ele então disse, Douglas, eu quero comer sururu, estou louco para comer sururu, que ele gostava de sururu. Aí chegamos num bar lá na Lagoa, e nós pedimos sururu. E o garçom, todo empertigado, né, num desses bares que ele gostava, metido a besta, disse, nós não trabalhamos com isso, trabalhamos com filé, não sei o quê, babá. Ele deu piparote, disse, não fico mais aqui. Com um absurdo, eu venho da Europa com o pensamento do sururu. Sururu é a coisa de Alagoas. Aí no outro bar, disse, eu quero uma água de cocos. Não, nós não temos água de coco. Mas como? Está cheio de coqueiro aqui na lagoa? Embaixo do coqueiro. Assim, embaixo do coqueiro. Aqui está cheio. Mas nós não temos quentires. Isso é um absurdo. Então, e ele fazia uma cruzada contra isso. Esse negócio de sururu, ele colocou a rádio e jornalista e deu uma entrevista espinafrando porque não tinha sururu. E, evidentemente, Douglas, o francês lá faz um sururu metido a besta, que é aquele parente do sururu, né? E é famoso, e você chega aqui no sururu e não tem sururu. O restaurante na Lagoa, que é o habitat do sururu, e o cara diz que nós não trabalhamos com isso. Olha só, nós não trabalhamos com isso. Trabalha com filé, assim, comida internacional, essas coisas aqui. Então ele tinha um sentimento de alagoanidade muito forte, que talvez não se conheça. Então ele adorava Alagoas. Ele vinha, como o mestre Aurélio também, né? Esses alagoanos que foram, digamos assim, que saíram, né? Os que vêm do norte, como foi o Judas Gorogota falou naquela poesia famosa, ele tinha esse sentimento de orgulho pela história de Alagoas, do Calabar, dos marechais, de Ana Lins, né? De toda essa história riquíssima que Alagoas tem e que muitas vezes não é entendida e compreendida e valorizada, porque tem alagoanos que fazem da alagoanidade, fazem da história de Alagoas um escracho, que não houve emancipação, que Alagoas traiu Pernambuco, toda essa prosopopeia que alguns desconhecedores insistem em fazer. Nós temos uma história muito rica, que é Otávio Brandão, o maior dos revolucionários alagoanos, o maior nome da esquerda, que ele fala, né? Quer dizer, esse sentimento de alagoanidade é um sentimento importantíssimo. Né? Então, não é você ser esquerda nem direita e você não, porque Alagoas é conservadora, Alagoas é burguesa, Alagoas é da cana-de-açúcar. Sim, é da cana-de-açúcar, é burguesa, é conservadora, mas é Alagoas, é nosso chão. E é isso que Ledo entendia, né? Professor Douglas, por que figuras da nossa cultura, como Ledo Ivo, como Aurélio Buarque, que o senhor citou agora há pouco, precisam sair de Alagoas para conseguir a afirmação? É porque na década de 30, na década de 20, né, no começo do século passado, houve uma chamada diáspora. O Zé Marques Mello, eu tive agora num encontro em Pará, no Congresso Brasileiro de Comunicação, né, no 42º, como convidado mais uma vez, para trabalhar sobre a memória da ciência no Brasil, né, a história da ciência no Brasil. O Zé Marques falava que a diáspora alagoana, né? Nós temos um outro alagoano agora na Academia Brasileira de Letras, que é Cacá Diegues, que é outro grande nome da cinematografia nacional, um nome reconhecido também muito forte, né?
Então, houve essa diáspora. Em 1920, 1930, no começo do século, houve uma grande fuga de alagoanos, né? Manuel Diegues Júnior, todas as figuras ícones, né? Lili Lages e a nossa psiquiatra, Anísio da Silveira. Então, era o lugar do norte. Pontes de Miranda também, né? Pontes de Miranda, meu Deus do céu, Universal Pontes de Miranda, famoso, que era poeta também, né? Matemático, poeta, além do gênio do direito que foi Pontes. Então, Alagoas era pequena para esses talentos e eles procuravam o Rio de Janeiro. Não era Brasília nessa época. O Rio de Janeiro foi a capital cultural brasileira durante muito tempo. Hoje ela perde. São Paulo hoje tem até uma situação de maior projeção, mas eles iam para lá trabalhar nos jornais, né? Que é outra espécie de instituição, o jornal escrito. Né? O Ledo foi jornalista, trabalhou na Manchete, trabalhou no Correio da Manhã, trabalhou na Tribuna da Imprensa, nos principais jornais. Ele era muito requisitado, né? E ele era uma pessoa como Costa Rego, como tantos outros, como Aurélio também, né? Que fizeram parte da inteligência brasileira, né? No lugar em que era exatamente o polo cultural do Brasil, que se irradiava para todo o Brasil. E aí vem essa geração de grandes alagoanos, da qual o Ledo é importante. Ele é da geração de 40, ele é mais novo. Aliás, ele surgiu no cenário literário brasileiro como um menino prodígio. Né? O Ledo é de 24, né? De 1924. Então, ele já com 15, 20 anos, ele estudou ali onde é o prédio da academia, lá na Praça Deodoro, e aí ele passava com muita emoção. Eu estudei aqui nessas bancas, eu passei aqui e tal. Ele já era um prodígio, já colaborava com jornais. Né? Depois ele foi para Pernambuco, estudou no Diocesano, estudou aqui era o Grupo Escolar Pedro II, né? E depois ele foi para o Diocesano, depois ele estudou em Recife e terminou o direito lá no Rio de Janeiro. Então, essa diáspora foi uma constante na vida de Alagoas. Hoje, você tem o inverso. O mundo se tornou globalizado. O Cacá, por exemplo, já manifestou o desejo de vir morar em Alagoas. Né? As pessoas passam lá e querem vir para cá. Mas no século passado também houve uma época em que personagens da nossa cultura, em nível nacional, se radicaram aqui por um tempo. Por exemplo, Zé Lins do Rego, foi na chamada Era de Ouro da literatura, antes do Ledo. O Ledo já estava saindo, né? Aqui vieram Raquel de Queiroz, aqui veio também o Zé Lins do Rego, que escreveu Riacho Doce, né? O Ciclo do Açúcar, né? Ele retratou muito bem, né? Raquel, grandes nomes. Jorge Amado vinha constantemente aqui, porque Alagoas, naquele momento, com seus grêmios literários, seu movimento literário, ela se tornou uma espécie de polo cultural muito importante, né? Mas esse pessoal depois saiu todo, né? E os alagoanos também, porque lá no sul, no Rio de Janeiro, você tinha mais oportunidade de emprego, de fazer a vida. E então hoje a gente tem o caminho inverso. Eles estão vindo para cá. A gente tem recebido muita gente boa de outros lugares. Ok, nosso muito obrigado ao professor, historiador Douglas Aprado Tenório, que falou aqui a respeito de Ledo Ivo, personagem que foi homenageado pela Prefeitura de Maceió com a implantação de uma estátua na praia de Jatiuca, na orla de Jatiuca, aqui em Maceió. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o deputado estadual Inácio Loyola, do PDT. Até já.